Oi, pessoal. Então é o seguinte, né? A aula de hoje a gente vai fazer mais uma análise de alguns casos, né, de iluminação, né, em alguns cenários. E aí eu estou pensando em aplicar uma prova para vocês, né, com base também nesses trabalhos todos, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Vai ser uma prova bem tranquila, assim, em que vocês vão ter tempo bastante para analisar, né? E aí para colocar e inserir as respostas de vocês na prova, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui vários casos e de como que a gente consegue analisar a inserção da luz, né? Tanto dentro de estúdio quanto em cenários externos, né? Então vai ser uma análise sim do uso da iluminação. Bom, então só para retomar um pouquinho ali da última aula, né? Tem aqui aquele diagrama de efeitos da luz, que ele é bem interessante para a gente aplicar aqui na aula de hoje, né? Então aqui a gente tem um objeto esférico, né? E aí a gente vai ter esse ponto 3 aqui, que a gente chama de canal especular, que é onde a gente vai ter a maior intensidade de incidência da luz, né? Onde a gente vai ter o maior ponto de luz. Aqui, ó, no final do canal especular, a gente vai ter a transição do canal especular, né, que é onde começa, é onde termina, né, a incidência mais forte de luz e começa a transitar para cor, para a luz em si, né, para a cor que a gente vai conseguir observar. Então, o ponto 1 ele está aqui, ó, né, que está logo após a transição do canal especular, aqui vai ser o ponto de tom real de luz que a gente vai ter, né? Que é onde geralmente a gente procura focalizar o objeto para fotografia. Aqui embaixo, né, no elemento 2, a gente vai ter a sombra, formação da sombra. E aqui, ó, no intermédio entre a sombra e o tom real, a gente vai ter a transição da sombra. Esses elementos são bem importantes para a gente analisar o seguinte: aonde que eu vou ter o meu foco, o meu ponto de luz, que é a partir daí que eu vou conseguir analisar quais os focos, né, de luz que eu vou ter em cada fotografia. Aqui a gente também tem o diagrama de efeito de luz, né? Só que a diferença é que a gente consegue observar as diferenças aqui entre a luz dura, né, e uma luz suave, a luz difusa. Tá? A gente observa que na luz dura a incidência, né, a intensidade do canal especular ele é muito maior, né? E aqui na sombra, ó, a gente consegue ver a transição de uma maneira muito mais nítida, né? Um pouquinho mais nítida do que na luz difusa. Então a sombra aqui ela vai ser menor, mas com uma intensidade maior aqui na transição. A gente consegue diferenciar bem, né? E aqui na luz difusa, ó, a gente percebe que o canal especular ele tem uma intensidade menor, né? Portanto, ele vai ter uma incidência menor. E aqui na sombra a gente observa que ele é maior, né? A transição entre a cor, o tom real, né, e a sombra ele vai ser maior, porque a gente não consegue definir muito bem onde que começa e onde que termina. Então aqui a sombra na luz difusa vai ser maior. Alguns alunos aí me enviaram mensagem, né, diretamente ali com algumas dúvidas com relação a duas questões, que é a luz ampla e a luz curta. Tá? Então eu fiz aqui uns croquis, né, uns esquemas para a gente ilustrar um pouquinho melhor. Tá? A gente tem várias opções ali que a gente pode alternar, tanto luz quanto equipamento. Né? Então o que acontece? Na luz ampla, o que vai acontecer? Como lá diz o conceito, né? O lado do rosto que tiver mais iluminado é onde vai estar apontando para a foto. Então, o que acontece? A gente tem um lado preponderando aí com luz, então, obviamente, o modelo ele vai ter que ficar um pouco inclinado. Ó. Ele vai ter que estar aqui numa linha inclinada. Então, a gente pede para o modelo inclinar só um pouquinho, assim, né? Virar um pouquinho o corpo, tá? E o rosto também, principalmente o rosto, para a gente poder trabalhar aqui a iluminação, né?
Então a gente tem a incidência da luz aqui, ó, vindo do lado esquerdo, e aí incidindo sobre o lado esquerdo do rosto do modelo, que é onde eu vou apontar a câmera, né? Se a minha câmera estiver frontalmente. Então aí o modelo vai estar inclinado, né? Vai estar virado aqui um pouquinho, né? E aí a câmera incidindo diretamente aqui pela frontal. Ah, mas se eu tenho às vezes um modelo que é um pouco chato, ele não quer ficar virado assim, de lado, é um pouquinho virado. Posso fotografar ele de frente? Pode, aqui ó, ele fica frontalmente, a luz ainda incidindo aqui, ó, pelo lado esquerdo, mas obviamente que daí eu vou ter que ter o quê? O movimento da minha câmera. Então eu vou trazer a minha câmera um pouquinho aqui para o lado. Justamente porque um dos lados tem que ficar mais preponderante, né? Então, do lado mais próximo. Então aqui ó, eu vou virar a minha câmera para eu conseguir a incidência da luz mais próxima da lente da câmera, né? Posso mudar aqui ó, a posição da câmera e da luz? Pode vir para o lado direito? Pode. E o modelo ainda colocado, posicionado de forma frontal, aqui, ó, sem inclinar, né? Aí eu incido a luz pelo lado direito, mas a câmera também tem que vir aqui pelo lado direito, né? Ó, que é o lado onde vai incidir a luz, onde eu vou ter maior espectro de luz, vai ter que estar apontado para a câmera, né? Vai ter que estar virado aqui para o lado da lente. Okay? Muito bem. A luz curta ela é o oposto ali da luz ampla, a iluminação curta. Então a gente vai ter aqui ó, a face voltada com a sombra mais próxima da lente. Então eu inverto, antes eu tinha aqui ó, no modelo também colocado de forma inclinada, né, um pouquinho virado ali, né? Se a câmera estiver frontal, eu vou incidir a luz do lado direito, ou seja, a sombra vai ser o ponto onde vai estar mais próximo da lente da câmera. Então aqui a gente tem a luz, a iluminação curta, né? Ah, eu posso inverter? Pode. Então, ó, se o meu modelo ele ficar frontal, né? Eu vou incidir a luz ainda pelo lado direito e a câmera, obviamente, eu vou ter que trazê-la um pouquinho aqui para a lateral, né? Que é onde a lente vai ficar mais próxima. Então aqui a incidência da luz, ó, eu fiz até no lado do rosto aqui destacado um pouquinho mais com a luz amarela, né? Que vai ser a parte da luz. E a maior parte, que vai ser essa daqui, ó, a parte mais próxima da lente, vai ser onde vai ser a projeção da sombra. Tá? Aqui eu tenho uma inversão, né? Ó. A sombra anteriormente estava do lado direito, agora eu coloco ela do lado esquerdo. Né? Modelo ainda frontalmente. E a câmera eu posiciono pelo lado inverso da luz. Ó. Então a sombra ela vai ocupar aqui a parte mais próxima da lente. Aqui a luz está mais longe da lente. Então essa aqui é a iluminação, a outra possibilidade da iluminação curta. Então agora a gente vai ter ali a análise de alguns casos, né? Lembrando, gente, que vocês não precisam reproduzir essas imagens aqui. Quem quiser, tudo bem, pode, como exercício, não tem problema. Né? Se quiser me enviar, aí eu posso ir analisando, né? Mas esse aqui não é obrigatório a reprodução. Tá? Então a gente vai começar a analisar aqui alguns casos bem simples. Né? Então eu tenho aqui os dois casos ali que a gente viu no início. Né? Uma incidência com uma luz dura, né? E uma luz mais suave, difusa. Né? A gente observa aqui ó, um objeto esférico também. Né? Aqui o ponto de luz mais intenso é o canal especular. Né? Aqui ó, o canal especular nos três objetos, nas três maçãs. Né? Aqui eu vou ter a incidência da sombra. Aqui eu vou ter a transição da sombra. Aqui, ó, onde é o final do canal especular, eu vou ter a transição do canal especular. E nesse ponto aqui, ó, vai ser onde eu tenho o tom real, né? Que é onde geralmente eu vou apontar para
realizar a minha foto, né? Uma coisa bem interessante da gente observar é isso daqui, ó, a sombra projetada pelo foco de luz. O que acontece? A gente consegue observar muito bem onde que ela inicia, né? Onde que a gente consegue observar o contraste. O que isso quer dizer? Que a luz ela é uma luz dura, né? Aqui ele já começa a ficar um pouquinho mais suave, né? Mas aqui onde inicia a formação da sombra, a gente consegue observar perfeitamente o contraste. Então, isso daqui é uma característica de luz de uma iluminação dura, né? Aqui, ó, a gente consegue ver, né? O canal especular na luz difusa, ele já não é tão nítido, né? A sombra aqui, ó, observa, ela é um pouquinho maior, um pouquinho coisa, né? Maior, tá? E a gente não consegue definir muito bem onde que é o início dela. Então, isso é uma característica da luz difusa, né? Da sombra projetada pela luz difusa. Aqui, ó. Então, aqui é a transição da sombra, né? Aqui a transição do canal especular e aqui o elemento de tom real, né? E aí a sombra aqui, ó, formada pela luz difusa, ela é menor, né? Exatamente porque ela perde um pouco da sua intensidade. E aí o contraste aqui, ó, da luz projetada pelo objeto, né? Ela já é bem menos definido. Tá? Então, a característica da luz difusa. A gente já não consegue definir muito bem o contraste da sombra. Bom, vamos analisar então a incidência de luz em alguns modelos. Tá? Aqui a gente tem uma iluminação bem simples, né? Vamos analisar aqui antes de olhar para o croquis, né? Para o esquema aqui de luz que foi desenhado. Então, ó, a primeira coisa que eu vou observar na fotografia, sempre, é onde que está o canal especular. A gente tem aqui, ó, o canal especular se projetando aqui no nariz, né, ó, maior intensidade. Aqui também uma parte na testa eu tenho, né? E aqui no rosto, ó, lateralmente, aqui, ó, né? Esse é o sinal de que eu tenho uma fonte de luz principal aqui, né? Ah, mas aí vem alguém ali um pouco mais esperto e aí observa, professor, eu consigo ver aqui o foco de luz aqui, né, no olho da pessoa. É um outro sinal, tá? É um outro sinal. Tá? O canal especular está aqui, ó, no ponto mais brilhante. Okay? E aí eu também consigo observar aqui no reflexo do olho, né, que eu vou ter o quê? Uma outra fonte de luz se projetando, né? Aqui, ó. Só que se eu procurar aqui no rosto, ó, eu não vou ter um outro canal especular vindo desse ponto esquerdo, né? Da mesma cor. Tá? Mas eu observo que o quê? A sombra aqui, ó, projetada nesse lado esquerdo, ela está bem menos intensa. Eu consigo ainda observar pontos de luz aqui, eu consigo ainda observar, definir o rosto da pessoa. Isso quer dizer que eu tenho o quê? Provavelmente um outro ponto de luz menos intenso do que essa principal aqui, né, do lado direito. Ou seja, ou eu estou usando então um ponto de luz com menor intensidade, ou eu estou usando um rebatedor, não é? Que a gente consegue observar aqui pelo esquema. Ah, mas professor, eu consigo observar aqui, ó, um outro canal especular, só que numa cor diferente, numa cor roxa aqui, ó. Exato. Tá, então eu tenho aqui, ó, um canal especular, só que numa intensidade menor do que essa principal, né? Aqui, mas ela é de uma outra cor. Então provavelmente ou eu tenho um reflexo ali de uma luz roxa, né? Ou eu tenho a própria luz roxa, mas numa intensidade bem menor que a principal, como a gente observa aqui no esquema, né? E aí aqui atrás, ó, eu consigo observar o quê? A incidência de um outro ponto de luz, até aqui na roupa dá para perceber, né? Um outro ponto de luz, só que num tom azulado. Ou seja, também, assim como no roxo ali, eu posso ter um outro ponto de luz ou refletido ou
incidido diretamente, só que numa intensidade bem baixa, né? Como a gente viu aqui no esquema. Ó, tá? Então eu vou ter, ó, o canal especular principal, a ponta de, o foco de luz principal, né? Eu vou ter aqui, compensando a luz principal, uma luz rebatida, né? E aí eu vou ter mais um canal especular, ou seja, indicativo de que eu tenho um outro foco de luz num tom diferente, aqui o roxo. E aqui também eu tenho um outro foco de luz em outro tom, um tom azulado. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4 pontos de luz aqui incidindo sobre o rosto do modelo, né? A câmera posicionada frontalmente, né, o modelo virado um pouquinho, né, para o lado esquerdo. Tá? E aí eu consigo observar aqui no croquis, né, a incidência das luzes para o layout dessa foto. Aqui nesse outro esquema, né, ele é parecido com o anterior. Tá? Eu consigo observar, vamos procurar então o canal especular. Aqui, ó, eu tenho o principal aqui, né, o mais forte aqui. Aqui um pouquinho no nariz, né, e no rosto, consigo observar. Aqui, ó, no braço também, né, consigo observar. Tá? Ele não está tão intenso, talvez, como esse daqui, ó, que vem lá do fundo laranja, mas então ele tem um principal aqui, né? E aí eu já percebo pela tonalidade do cabelo, né, aqui, ó, que eu tenho uma luz, um spot apontado, com um tom laranja, né, apontado aqui, ó, eu consigo observar a incidência também no corpo dela aqui, né, no ombro. Aqui. E aí eu tenho aqui também, ó, um outro foco com um tom diferente. Né? Aqui, ó, nas costas eu consigo observar. Então eu vou ter um outro foco de luz aqui atrás apontado para o modelo. Né? Mas aí, diferente da foto anterior, o que eu observo? Que eu tenho também uma incidência de luz ali no fundo, ou seja, então eu tenho um backlight, né? Eu tenho uma luz de fundo ali sendo projetada. Tá? Pode ser num fundo branco com uma cor, pode ser num fundo mais escuro também com uma cor, né? Que é o provável que seja. Né? Então eu vou ter 1, 2, 3 e 4 focos de luz também. Né? E a câmera posicionada aqui frontalmente. O modelo também virado um pouquinho lateralmente. Então aqui a gente tem um outro esquema, né, de luz. De novo, ó, vem lá o mais espertinho e fala, professora, eu já vou direto no olho. Né? Eu observo ali que eu tenho 2 pontos de luz, né, 2 focos de luz. Então eu tenho, pela incidência aqui no tom da pele, né, eu consigo observar uma luz principal, né, posta aqui lateralmente. Está aqui, ó, os canais especulares, né, os tons de maior intensidade. Né? Então aí eu observo que eu consigo ver aqui a incidência de luz na outra face, né? Compensando um pouquinho a sombra, então eu vou ter um rebatedor aqui, né? Mas eu consigo observar aqui, ó, a incidência de luz atrás, né? E até quem observou as aulas anteriores, né? Eu tenho incidência aqui no cabelo, né? Que alguns chamam de luz de cabelo. Tá? É um foco de luz apontado aqui para o cabelo, que também acaba incidindo aqui sobre o corpo da modelo, né? Num tom roxo. E aí atrás eu consigo observar que eu tenho ali um foco de luz um pouco menos intenso, né? Então eu vou ter uma luz apontada ali, né? Poderia ser uma luz rebatida? Poderia, tá? E se eu apontar a luz rebatida, eu posso colocar um pouco mais de intensidade. Se eu colocar a luz diretamente ali apontada para o fundo, eu coloco com menos intensidade. Ó, aqui a gente tem um layout um pouquinho mais difícil de ser analisado, né, pela foto final. Tá? Mas o que eu consigo observar aqui, ó, são 2 pontos de luz um pouco mais intensos. Né? Aqui, ó, canal especular no capacete, no lado esquerdo, e aqui eu tenho outro canal especular. Né?
do lado direito. Então eu tenho dois pontos de luz. Lá nas aulas anteriores a gente viu que é possível trabalhar com dois focos de luz, né? E um ficou mais atrás aqui, o outro um pouco mais frontalmente, né? Pela foto a gente observa que ele tem o quê? Uma iluminação curta, né? Porque ó, o lado que tem a sombra ele é o lado que está mais próximo da lente, né? Então a luz ela está ali no lado direito, tá? A luz principal. E aqui eu consigo observar que há a presença um pouquinho de outra luz, né? Porque eu consigo observar o rosto do modelo, né? Então provavelmente tem um rebatedor aqui, né? Não dá para saber se ele é branco ou cinza, provavelmente não é branco, né? Se fosse branco acho que a intensidade seria bem maior, tá? E aí aqui ó, eu consigo ver que eu tenho mais um foco de luz vindo de trás ali, né? Até pela roupa aqui eu consigo observar que tem mais um backlight, tá? Então eu tenho 4 incidências de luz. Um aqui que é o menor, que é de menor intensidade, com um rebatedor. Agora, nesse caso aqui, gente, então eu vou ter um ambiente externo. Lembra qual que são as observações para a iluminação externa, né? A gente tem menos controle sobre a luz, tá? Então, o que acontece? Vou procurar lá os canais especulares, né? Os tons, os pontos de maior iluminação. Mas, professor, eu consigo observar, poxa, está todo o fundo ali do cenário sendo iluminado, então eu vou ter a luz do sol, a luz natural incidindo ali, né? A luz do sol é bem ampla, gente. Então eu consigo observar aqui, ó, pela modelo, que ela está incidindo nas costas dela. Ela tem uma luz bem intensa aqui, ó, nas costas, no cabelo aqui atrás. Eu tenho, né? Então a luz ela está vindo lá de trás, a luz natural. E pela própria sombra, eu consigo observar aqui a incidência da sombra do corpo da modelo, né? Que a luz natural está vindo lá de trás. Ah, mas eu estou observando, professor, aqui no ombro eu tenho um canal especular. Então eu tenho ali um ponto de luz, aqui no rosto também, ó, eu observo, tá? Que tem um canal especular, que tem um outro ponto de luz vindo frontalmente, né? Correto, gente, correto. Então eu tenho aqui, ó, o uso de um flash para compensar a sombra que formaria pela luz natural, que viria ali de trás. Então eu tenho a profundidade aqui ó, do objeto no corpo da modelo, atrás, pela luz natural, a iluminação do cenário, tudo ali, né? Projeção da sombra que denuncia a luz natural lá de trás, mas eu tenho o quê? Consigo observar a iluminação no rosto frontal, né? Da modelo aqui. Então eu tenho uma luz de flash aqui para compensar a sombra, né? É muito mais difícil da gente analisar, né? Por quê? Poderia ter mais pontos de luz ali? Poderia, né? Mas não seria necessário. A gente só quis fazer a compensação de luz aqui da modelo no rosto frontalmente, né? Para poder observar, sem a presença de sombra. Né? Poderia colocar mais pontos de luz, mas não seria necessário, né? Muito bem, passando ali dos modelos naturais, né, dos seres humanos, a gente vai passar então para os objetos em si. Então a gente vai ter aqui alguns casos, alguns até um pouquinho mais complexos, né, de iluminação de objetos e o posicionamento deles dentro do estúdio aqui, né, tanto com luz artificial quanto com luz natural. Então nesse caso aqui, ó, vamos observar ó, as laranjas, né, o copo ali, o açucareiro, né, a gente consegue observar ali ó, um ponto de luz mais forte aqui na laranja. Então esse é o canal especular aqui, de trás, né? Aqui ó, eu consigo observar que tem também um canal especular, mas ele não é muito definido, não é muito intenso. Então o que acontece com essa iluminação que está vindo aqui ó, de cima? Ela é uma luz difusa. Ó. Aqui eu também observo, né? Até pela própria incidência da sombra eu consigo ver que eu tenho uma luz difusa vindo de cima, né? E aí, ó, eu consigo observar também o que?
uma luz de fundo, né? Então eu vou ter uma luz ali iluminando o fundo, tá? Um backlight lá para trás, né? Então, ó, pelo esquema ali, ó, pelo making off a gente consegue observar que tem essa luz aqui, ó, que é uma luz dura, né? Ó, que ela provoca um canal especular bem intenso. Essa luz aqui de cima, ó, que é com um box, né? O softbox, tem ali uma luz difusa e a luz ali que incide lá atrás na porta, né? Na parede, uma luz de fundo. Ah, professor, tem aqui ó, um rebatedor, tá? Esse rebatedor aqui, gente, ele está bem pouco intenso, tá? Ele existe, mas ele está bem pouco presente, até porque eu consigo observar aqui, ó, no açucareiro, consigo observar a formação da sombra, da onde que está sendo projetado, ali de trás, principalmente desse canal de luz aqui, ó, que é o mais forte, que é a luz dura. Então ela provoca a sombra mais intensa, que está aqui, ó, e no copo também, né? Então esse rebatedor aqui, ele está com pouca ação nessa foto aqui, né, nos objetos, tá? Essas próximas fotos aqui, elas são bem interessantes porque a gente consegue mostrar e observar que para fazer uma foto interessante, até bonita, né, esteticamente, e principalmente em partes técnicas, né, em questões técnicas, a gente não precisa ter um estúdio fotográfico grande ou super moderno. Tá? Então a gente vai observar que com a aplicação correta e mais adequada da luz, da iluminação, né, a gente consegue produzir fotos bem bacanas. Então, o que a gente vai ter aqui na foto? Vamos procurar o canal especular. Está aqui, ó, né? Ele de maior intensidade, ele vem ali de trás, né? Aqui, ó, eu observo aqui pela incidência do prato na borda, ó, que ele vem lá de trás, né? Pelo aqui, ó, o talher também no garfo, consigo ver que ele tem uma luz lá de trás. Tem alguma outra incidência de luz aí? Tem. Alguém vai observar que tem. Ele tem aqui na frente, ó, professor. Até se eu observar ali no making off, né? Aqui, ó, o objeto, ele, pelo make off, ele não tem aqui a incidência da luz frontal. Provavelmente foi colocado um rebatedor, né? Então eu desenhei aqui o esquema, ó, né, o croquis, eu pus um rebatedor, porque é muito nítido que está vindo uma luz aqui frontalmente, né? Um pouquinho, não diretamente frontal, um pouquinho mais lateral aqui, né? E a gente observa ali, ó, pelo making off, que ele colocou dois bloqueadores, né? Lembra, gente, a superfície preta ela retém a luz, ela não reflete. Então essa luz natural, ó, que estaria vindo por aqui, ela vai ser absorvida aqui nessas superfícies pretas, né? Ó, ela fica aqui, ela não reflete. Então o que acontece? Ó, eu vou ter aqui ó, a incidência aqui atrás e aqui na frente um pouco mais na lateral. Por isso que eu acho que provavelmente foi colocado um rebatedor aqui, ó, que é onde eu pus, onde eu desenhei. E a câmera aqui frontalmente. Tá? Aqui é outra foto também interessante, mas também um pouco difícil de analisar porque a gente consegue perceber facilmente aí que a luz, todas as luzes utilizadas, né, e a principal ela é uma luz difusa. Por quê? Não há produção de sombras muito intensas, né, com muito contraste, tanto aqui do prato quanto aqui dos bolinhos. Né? Mas a gente consegue observar algumas sombras. Né? Ó, tem aqui ó, sombra projetada desse bolinho, sombra aqui desse bolinho, né? Mas numa intensidade bem baixa. Então quer dizer que a luz que está incidindo, né, a luz principal vem aqui ó, do lado esquerdo, né? Ela é mais forte, então ela vai projetar a sombra aqui para o lado direito, né, pelos objetos. Então a gente sabe que, ó, e tem, se observar bem, assim, a gente vê o canal especular aqui, ó, né, no bolinho. Aqui também, né, aqui, tá? Só que como ela é uma luz difusa, ela não produz um canal especular muito intenso, muito nítido, né? Mas pela sombra a gente consegue observar que a luz principal vem dali do lado esquerdo.
que acontece? Se a luz ali, ó, ela é luz difusa, ela não vai produzir uma sombra muito intensa. Mas essa sombra aqui, ela está quase ausente, está quase sumindo, né? Provavelmente eu tenho que, ó, se aqui eu consigo no lado direito, que é o oposto da luz principal, eu consigo observar os objetos, é porque tem provavelmente uma luz rebatendo desse outro lado, né? Caso aqui, ó, a gente observa no making of, tem a luz sendo rebatida, né? Ah, mas o prato também já não produziria uma luz rebatida? Produz, mas muito fraca porque ela não é uma luz, uma superfície com uma cor branca, né? Lembra, a cor branca ela reflete totalmente a luz. Então, ela produz, ó, um rebatimento, mas é muito pouco, porque a superfície aqui ela é um tom de bege, meio rosado, né? Então ela absorve bastante da luz, mas ainda assim ela produz um reflexo aqui por baixo, mas muito pouco, né? Então a gente vai ter a incidência principal ali do lado esquerdo e o rebatimento da luz principal aqui pelo lado direito. Tá? Esse caso aqui é um pouquinho mais complexo que a foto anterior, né? Por quê? A gente vê aqui uma foto produzida com high key, né? E a predominância de tons claros de luz, e está bem intenso, né? Então a gente consegue pouco observar os canais especulares, né? A gente vai sempre procurar eles primeiro, né? Onde que é o ponto mais forte de luz, tá? E principalmente também observar as sombras, né? Mas a luz principal a gente consegue observar que vem daqui, né? Onde está mais claro, ok? Tem que prestar bastante atenção, né? Ó. E o que acontece? Professor, eu estou vendo além da luz mais intensa vindo ali de trás, eu consigo observar que eu tenho aqui, ó, o tom real, né, aqui no meio. E aqui, ó, nos copos, nas canecas, nas duas laterais eu observo que tem incidência de luz maior. Tá, tá correto, né, gente? Tá certa essa observação. Aqui também, aqui acho que talvez dê para enxergar melhor. Ó, aqui um pouco mais escuro o tom, né? Que aqui seria o tom real, né, do objeto. E aqui um pouco mais do canal especular, que é bem, fica bem pouco nítido, né? Então, o que vai acontecer? Provavelmente, então, eu tenho, ó, pela observação aqui do make-off, eu tenho um rebatedor mais próximo, aqui, ó, né? E outro rebatedor aqui um pouco mais à esquerda, né? Um pouco mais longe. Como é que eu vou saber que um rebatedor está mais longe do que o outro? Aí que nós vamos ter que observar os outros objetos. Tá? Por quê? Ó, aqui nessa laranja, ou tangerina, sei lá o que é, né? A mimosa, eu consigo observar que eu tenho aqui ó, a produção de uma sombra. Ou seja, essa luz que está vindo aqui, ó, sendo rebatida pelo lado esquerdo, né? Ela não vai ser tão intensa quanto essa que está sendo rebatida pelo lado direito. Ou seja, ou essa luz aqui do lado direito ela é mais forte, mais intensa, ou o rebatedor, no caso aqui, ó, ele está mais longe. Como eu tenho só uma luz principal, que é essa luz natural, então o rebatedor ó, daqui desse lado, ele está mais longe. Por quê? Se ele estivesse mais perto, essa luz aqui ó, da mimosa, desculpa, essa luz não, a sombra da mimosa, não apareceria, tá? Se ela tivesse sido posicionada na mesma proximidade do outro rebatedor. Então eu tenho aqui ó, essa luz natural rebatendo nesse primeiro rebatedor aqui, ó, e provocando uma luz mais intensa desse lado direito. Por isso a projeção da sombra aqui, né, na caneca. Tá? Essa é a única forma que eu tenho como observar que esse rebatedor está mais próximo do que esse daqui. Tá? Se ele tivesse o outro rebatedor esquerdo próximo, mais próximo, ele não ia produzir essa sombra. E aqui eu tenho um exemplo, né, de uma foto produzida aí que está bastante
em voga aí ultimamente, né, os hamburgueiros artesanais. Por sinal, o professor Lúcio adora tirar fotos. Provavelmente vocês, quando a gente voltar para as aulas presenciais, ele vai produzir uma foto, uma sessão de fotos de hambúrguer. Ele adora fazer isso, né? Se ele não fizer, cobrem ele, porque é bem bacana, né? Então, ó, o que a gente observa aqui pela foto final? Eu tenho um foco de luz principal, aqui ó, o canal especular, só que o canal especular está vindo lá de trás, né? Aqui ó, é uma luz lá de trás, né? um contra-luz vindo dali do lado direito. O canal especular aqui é mais intenso. Mas eu tenho outro foco de luz vindo daqui, ó, só que menos intenso. Então eu tenho ou um foco de luz com uma intensidade menor, ou eu tenho um rebatedor aqui, né, rebatendo essa luz principal. Observando ali no making off, a gente consegue ver que é um rebatedor, né? Provavelmente com uma folha prateada, né? Então ela está rebatendo aqui, ó, que ela tem até relativa intensidade, né? Um pouco menos do que a que vem lá de trás do conto, né? Aqui, ó, então o canal especular aqui eu tenho o canal especular do rebatimento, aqui a transição, né? Aqui seriam os tons reais, né, do objeto. Aqui eu consigo observar a sombra do foco principal e aqui a transição, ó, né? Aqui eu consigo observar a transição. Aqui a gente consegue observar bem a transição, tá, gente? Não é porque é luz dura, não. Tá? A gente observa que não é uma luz dura porque a sombra que está sendo projetada aqui, ó, ela é bem suave. Mas por que eu consigo observar bem a transição aqui, ó, dessa sombra, tá, para o canal especular? Porque aqui tem a variação na superfície do pão, né? Aqui, ó, na borda do pão. Aqui, ó. Tá? Então aqui é onde vai produzir a sombra e o canal especular mais intenso, né? Mas é a luz difusa, porque a gente observa pela sombra projetada que ela é bem suave. Tá? E aqui na direita eu tenho um outro rebatedor, né? Alguém vai me questionar, professor, tem outro rebatedor ali. Por que não está produzindo aqui uma luz, né, tão intensa? Porque ela está na mesma distância desse outro rebatedor. Ótima pergunta essa, se alguém fizer, se alguém reparar nisso. O que eu tenho aqui? Esse rebatedor ele está rebatendo a luz que está vindo desse ponto principal. E esse rebatedor eu vou rebater qual luz? Nenhuma, gente. Não tem nenhuma luz incidindo aqui sobre ele para rebater, né? Ah, ele está de enfeite? Não, provavelmente se a gente não tivesse ele, a gente produziria uma luz, uma sombra aqui, ó, né? Bem intensa. Tá? Que para o fotógrafo que produziu aí a foto não seria interessante, né? Então ele usou um pouquinho aqui, ó, desse rebatedor para rebater algum pouco um foco de luz que vem ou desse rebatedor ou um pouquinho dessa luz principal, né? Mas ele vai produzir uma luz bem pouco intensa, né? Suficiente só para amenizar a sombra que estaria aqui, ó, né? É difícil de analisar isso aqui, tá, gente? É difícil. Só na prática mesmo a gente fazendo isso, né? Então, por isso que eu falo, ó, cobra o professor Lúcio para produzir uma sessão de fotos de hambúrguer para a gente tentar reproduzir aí essa foto, né? A gente, se não colocasse o rebatedor, vamos fazer assim, né? Quando vocês produzirem essa foto, coloquem só esse rebatedor aqui, ó, que vai rebater essa luz aqui, ó, principal difusa, tá? Vamos ver como é que ela vai ficar. Provavelmente ela vai produzir uma sombra bem intensa aqui, ó, que não é muito interessante, né? Então a gente colocaria, daí coloque esse outro rebatedor, né? Para a gente observar como é que fica a foto. Okay? Então é isso aí, gente. Bom, então a gente só para resumir, a gente viu a iluminação aplicada, né, o desenho e o posicionamento de luz em diferentes cenários, diferentes situações, tanto interno quanto externo, né? E como que a gente faz para identificar
os pontos de luz, né? Isso daqui é um exercício, tá, gente? Um exercício de análise para a gente tentar observar aí as incidências de luz, né? É uma forma da gente tentar mensurar o que é luz principal, o que é luz de preenchimento, né? Onde que a gente tem rebatedor, né? Não é uma lei, são exercícios que a gente tenta fazer, né, para replicar, tá? Em alguns casos a gente pode ter ali uma luz menos intensa apontada diretamente, ou a gente pode ter uma luz mais intensa, só que rebatida, né? Pode ter utilizado um rebatedor ou um difusor, né? Ou até os guarda-chuvas, né? Que são um pouco menos comuns, tá? Mas é um exercício de análise para a gente tentar fazer. A prova que eu vou aplicar para vocês semana que vem, tá? Ela vai ser mais ou menos no mesmo estilo. Eu vou colocar ali uma foto final produzida e aí vocês vão tentar identificar os pontos de luz. Se foi luz rebatida ou se pode ter luz que foi incidida diretamente, só que com uma menor intensidade, né? E aí eu vou ponderar a resposta de vocês, né? Essa vai ser uma das notas, tá, gente? A outra das notas vai ser de participação, que é a produção das fotos, né? Por sinal, quem tiver com dificuldade ali, né? Eu vi que nem todos postaram. Se alguém tiver dificuldade em postar as fotos, tá? Me manda mensagem, que eu entro ali junto com vocês no canal EAD, né? Para a gente postar as fotos. Eu ensino vocês, mostro para vocês como é que faz, né? Auxilio ali. Alguns estão me mandando foto ali pelo WhatsApp, né? Para verificar se está certo ou não. Eu analiso, né? Falo, ó, corrige isso, procura verificar aquilo, né? Ou se não está certo, parabéns, ótimo, maravilha, né? Mas procura fazer ali as fotos, tá, gente, das aulas anteriores e aí enviando para mim. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo ou pelo grupo lá, pelo grupão do WhatsApp, ou então no WhatsApp também, no particular ali, no privado, ok, gente? Mas não deixa de fazer as fotos, tá? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, ok? Abraços.